Oi, gente, eu sou a Jazzy, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E sim, eu estou grávida, como vocês viram aí no título, como vocês viram no vlog também, né, obviamente, pra quem assistiu, né, e quem me segue no Instagram também já tá sabendo que eu tô grávida. Eu tava pensando se eu fazia realmente esse vídeo ou se eu deixava pra depois, mas como hoje eu estou disposta, eu estou, assim, me sentindo bem comigo mesma, então eu resolvi gravar hoje e contar pra vocês como que foi todo esse processo, né? Como está sendo, na verdade, todo esse processo extremamente novo e louco na minha vida. Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como eu descobri, como que foi, como eu contei pras pessoas, né? Pras pessoas próximas, pras outras pessoas também. E também como tem sido todo esse processo até hoje. Então, primeiro eu vou falar, gente, como surgiu a ideia dessa gravidez, né? Como isso despertou, assim, na gente. É uma gravidez planejada. Eu nunca tive, tipo assim, um super sonho de ser mãe. Mas também, se rolasse ali, eu ia ficar muito feliz. Só que, a partir eu acho que dos meus 30 anos, sei lá, se foi um relógio biológico, se foi... Como eu tenho um relacionamento muito sólido com o Luigi, né? Inclusive, a gente casou em 2025. Como a gente tem esse relacionamento tão sólido assim, eu acho que tava faltando uma coisa, sabe? Tipo, um passo a mais. Porque daí a gente foi morar junto, a gente tá conquistando as nossas coisas. E isso é muito legal e é muito importante, né? Esse era um dos passos do nosso relógio de relacionamento barra biológico. Começou a apitar ali, a falar, e aí? Vamos ou não vamos? O primo do Luigi teve uma filhinha e tal, e aí passou, né, o tempo, assim, a gente foi lá, conheceu ela e tal. E assim que a gente conheceu ela, pegou ela no colo e tal, não sei o quê, a gente viu como eles estavam tão felizes e era uma energia diferente, sabe? Uma coisa muito boa, assim, que a gente sentiu naquela hora. Então, a gente saiu meio que, nossa, eu acho que a gente deveria tentar também, sabe? Eu acho que esse é o momento pra gente ter também o nosso bebê. E foi a partir daí, gente, que a gente começou a realmente tentar. Mas, claro, eu fiz todo um acompanhamento. Nossa, peraí. Que tá um calor nessa cidade. Que, meu Deus do céu, gente, beba água. Pra começar todo esse processo, a gente tinha que saber se a gente tava bem de saúde, né? Porque como a gente estava planejando, era importante saber. Então, fizemos todos os exames e tal. E aí descobrimos ali no meio do caminho que eu tinha baixa contagem de óvulos. Era uma coisa que poderia dificultar. Eu também tenho hipotireoidismo. Enfim, tinha uma série de coisas assim que poderiam dificultar tudo isso. Eu tinha um aplicativo para regular a minha menstruação, né? E sempre batia certinho, tipo, tal dia você vai menstruar. E eu realmente é isso que acontecia. Eu menstruava naquele dia. Eu não tomava anticoncepcional nem nada. Aí, claro, né, nossa médica maravilhosa orientou bem a gente. A gente foi para uma clínica de fertilidade também. Aí fizemos mais alguns exames genéticos para ver se tinha alguma coisa. Porque a gente tava tentando há mais ou menos um ano por aí. Não tava dando certo, né? Então, sempre que chegava o mês e tava chegando perto da menstruação, eu já ficava, tipo, agoniada, assim, ansiosa pra ver se ia dar certo ou não. E, gente, isso é muito angustiante, né? Não recomendo pra ninguém. E foi então que no começo de 2025, a gente resolveu casar. E por que que isso é importante? Porque, gente, foi o seguinte, no momento em que a gente decidiu casar, tal, a gente começou a procurar as coisas, lá, 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 lá. E aí a gente desfocou um pouco disso, né? Desfocou um pouco desse assunto, assim, que a gente queria tanto. E foi nesse tempo que aconteceu, que eu realmente fiquei grávida. Mas também tem um outro fator que eu não sei se vocês acreditam, se vocês não acreditam. Enfim, mas eu vou deixar aqui pra vocês, vou contar pra vocês. Essa foi a nossa experiência. A minha sogra, ela foi pra Aparecida do Norte. E aí, eu não sei exatamente o nome, tá? Mas basicamente, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem também. Você coloca um bebê, assim, dentro de um útero e tal, e deixa lá, eu acho que aí as pessoas fazem as orações em prol dessa pessoa aí ter o bebê. Eu não sei exatamente como funciona, tá? Estou apenas falando. E isso ela fez no mês de maio. Aí, passou o mês de junho. Nisso a gente já tava rolando com coisa do casamento e tudo mais, né? E chegou julho. A gente se casava em agosto. Em julho, no começo ali, eu comecei a ter umas coisas meio estranhas assim, sabe?
Eu comecei a ter o desejo de comer mingau, que é uma coisa que eu nunca tenho. Aí eu comi mingau com Nesquik, gente. Nossa, agora eu pensando, eu falo, meu Deus do céu, por quê? E também eu achei que o meu seio tinha aumentado. Mas isso também pode ser alguns sintomas de TPM, né? Então eu não sabia muito bem. Pra desencargo de consciência ou não, eu comprei um teste de gravidez. Não lembro datas, tá, gente? Porque minha memória já era ruim. Depois da gravidez, minha memória ficou pior. Aí, no começo de julho, eu comprei um teste de gravidez. E falei, bom, se atrasar, porque era sempre no início do mês, né? Se atrasar, eu faço o teste. Porque eu tô sentindo essas coisas um pouco estranhas. Eu esperei. Gente, eu comprei o teste e tal. Mas assim, eu não queria criar muita expectativa. Já era, eu acho que o segundo ou terceiro teste que eu fazia. E aí eu falei, então tá, né? Amanhã cedo eu faço, porque fala pra fazer com o xixi da manhã que é melhor. Aí eu tive a frieza de dormir tranquilamente. Sempre acordo antes do Luigi, né? E o que é ótimo, porque eu queria fazer, mas se desse errado, eu não queria também frustrar ele. Fiz o teste e fiquei esperando. Tem um vídeo. Gente, eu tô toda fubanga nesse vídeo. Vou colocar ele aqui pra vocês ir vendo, mas é tipo meio que sem áudio assim e tal. É positivo. Aí, gente, é um mix de tipo, mano, deu certo. Meu Deus, e agora? O que que tá acontecendo? E agora vai tudo mudar na nossa vida. Então foi um mix, assim, muito grande de emoções que rolou nesse momento. E aí eu falei, cara, eu vou contar pro Luigi. Então eu esperei ele levantar, tava tomando um cafezinho dele, assim. E aí eu contei. Também tem esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Aí eu peguei e contei pra ele. Nossa, ele chorou muito, assim. Ele ficou muito, muito, muito feliz. Porque a gente queria muito, muito, muito. Foi muito, muito especial, assim, sabe? Tudo. Eu não repeti o teste. Eu só mandei pra minha ginecologista. Falei, olha, eu fiz o teste agora, deu positivo. O que que eu faço? Aí ela falou assim, vai num laboratório e faz o exame do HCG. A gente foi trabalhar, gente. Naquele dia a gente tinha reunião logo de manhã. Eu acho que se eu tinha reunião de manhã era uma sexta-feira. Daí a gente tava lá no trabalho, um olhava pra cara do outro, tipo, incrédulo de feliz, mas não queria contar pra ninguém, não queria mostrar pra ninguém. Aí falou assim: não, não, a gente tem que ir embora mais cedo. E cara, a gente foi embora mais cedo. Eu falei: vamos fazer o teste hoje, tem que ser hoje. A gente foi num laboratório, já tava fechado, já não fazia mais. Aí a gente foi no outro laboratório, cara, faltando, sei lá, eu acho que uns 20 minutos pra fechar. Aí eu cheguei lá, tinha uma atendente. Aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, preciso muito fazer esse teste. Eu falei assim, é uma coisa que eu tava esperando muito e tal, não sei o que, nananã. Aí eu conversei assim com ela e tal. Aí ela, ai, eu vou colocar até como urgência pra você saber o quanto antes, se é real ou não. Aí eu falei, ah, então tá bom. Daí eu fiz super feliz, a gente foi embora, tal, não sei o que, nananã. Gente, no mesmo dia, sem zoeira, tipo assim, umas 11 horas da noite, saiu o resultado e foi pro meu e-mail. Aí o Luigi falou, deixa que eu olho, deixa que eu olho. Eu nem tenho essa parte porque a gente já tava, tipo, deitado, assim, já pronto pra dormir. Aí ele pegou e viu que tinha dado positivo, cara. Nossa, daí falou, meu Deus do céu, é um positivaço, né? Porque tem uma certa porcentagem lá, eu não lembro qual a porcentagem que deu, mas, cara, o meu deu, tipo assim, super alto. Aí eu falei assim, mano, eu tô super grávida. Super grávida mesmo. E mandei pra minha médica, tudo, pra ginecologista. A gente foi muito, muito legal, assim. Ela falou assim, cara, você tá grávida. Parabéns. Você tá super, super, super grávida. E nisso eu já tinha uma consulta marcada com ela também, né? Então, daí eu fui na consulta, ela passou pra algumas obstetras, né? Porque ela era só ginecologista, ela não era obstetra. Diante de tudo isso, só nós dois estávamos sabendo, e aí a gente resolveu contar pra nossa família, obviamente. Como tava rolando as coisas do casamento, então eu chamei minha mãe pra vir pra cá e falei pra ela que eu tinha um. Eu tenho até um vídeo. Eu não sei se eu postei aqui no YouTube ou só no Instagram. Mas eu postei o vídeo da reação da minha mãe, tipo, descobrindo que ela vai ser avó. Foi muito legal, foi muito, muito emocionante, assim. Ela ficou literalmente em choque. E ela foi a primeira pessoa a saber depois da gente e das médicas. Depois a gente contou pra família do Luigi, pra mãe dele, pras tias dele, né? E aí, deixa eu ver pra quem mais que foi. Pros nossos pais também. Daí a gente foi contando. Só que a gente queria guardar o segredo até o casamento pra poder contar pros nossos
convidados, né, para as pessoas que a gente queria junto ali. A gente guardou o segredo bem. Só na minha despedida de solteira, que daí eu não teve jeito, eu tive que contar porque as meninas queriam que eu bebesse. E eu não podia beber, né? Daí eu falei assim, ó, então eu vou fazer um chá revelação lá da gravidez. E é isso, né? Elas vão ficar sabendo, eu vou pedir segredo e pronto. E daí eu contei, nossa, elas ficaram muito felizes, assim. E foi muito divertido, sério. Foi muito gostoso, assim. E o que tornou tudo muito, muito, muito mais especial, né? Aconteceu o casamento, a gente contou para os nossos convidados lá no casamento também, porque tinha gente que ainda não sabia, né? Parente, amigos e tal, que não sabia. Gravaram a reação deles. Vou colocar aqui pra vocês também verem. E, gente, foi muito lindo, assim. A gente se sentiu muito amado. Mas eu já tava com uma barriga, gente, juro. Eu tava com o quê? 3 meses em agosto. Sim, 3 meses em agosto. Eu já tava meio com uma barriga, entendeu? Meu Deus, foi um sufoco, porque pra caber no vestido também, que eu já tinha comprado vestido fazia um tempo. Foi caos. Mas isso deixa pra outra história, pra outro vídeo. Mas cada pessoa, assim, reagiu de um jeito e eu, juro, eu nunca vou esquecer como eles reagiram. E ainda bem que existe a câmera pra gente poder gravar, sério, porque foi muito especial. E agora, gente, atualmente eu estou no meu terceiro trimestre, né? Passamos o primeiro trimestre que foi o caos e gritaria, porque eu passei muito mal, muito mal. Eu tava morrendo de medo de passar mal no casamento. No segundo trimestre já foi muito mais tranquilo, né? Que falam mesmo que o segundo trimestre é mais de boinha, né? Foi no início do segundo trimestre que a gente fez o exame de sexagem fetal também pra saber se era menino ou menina. Daí a gente fez e foi muito legal porque a gente já tinha contado, tipo, pra todo mundo e tal, o pessoal do Instagram já sabia, enfim. Eu fiz stories e foi muito engraçado porque daí todo mundo ficou ansioso com a gente pra saber o que que era, se era menino ou se era menina. E eu nunca sonhei, assim, em fazer chá revelação, nem essas coisas, né? Eu queria uma coisa, tipo, muito mais nós dois, assim, muito mais íntima. Então a gente fez um chá revelação nosso, do nosso jeitinho também, que foi gravado. Tá salvo lá nos stories, inclusive. E é uma menina muito fofa, coisa mais linda. A gente já viu, assim, mais ou menos o rostinho dela. E ela puxou praticamente pra mim. Muito, muito, muito bom, assim, descobrir tudo isso, porque daí a gente começou a comprar um monte de coisa e eu já nem sou empolgada, né? Imagina. E agora, gente, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô no meu 7º mês. Eu tô com 30 semanas já. Tô, tipo, me sentindo bem até, não tão bem quanto no segundo trimestre, porque agora voltou umas azias, umas coisinhas assim. Mas a gente tá muito feliz e agora chegou o momento de montar as coisas mesmo pra ela, né? Montar todo o enxoval e tal. E isso é uma parte legal, assim, que eu quero mostrar pra vocês como que tá sendo também. Deixa aqui embaixo, comentem aqui embaixo se vocês quiserem que eu responda mais perguntas sobre a gravidez também, deixa aqui embaixo. Porque também, gente, eu não quero estender muito esse vídeo, né? Mas tem muita coisa, assim, que eu não contei. E às vezes vocês ficam curiosos, né? Tipo, o nome, por que desse nome. E aí no próximo vídeo eu posso responder todas essas perguntas aí pra vocês. E eu quero muito que vocês interajam bastante. Deixem aqui embaixo se vocês também já passaram por isso. Ou se estão pensando em passar, né? Não sei. Vai que. E se inscreve no canal para não perder mais nada. E não, o canal não vai ser só sobre maternidade agora e afins. Mas eu quis trazer isso, né? Porque eu tô vivendo isso nesse momento e eu achei muito importante, assim, ter essa troca aí com vocês, tá bom? Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!